Vamos então de olá, olá, olá. Estamos aqui para mais um especial, o terceiro episódio do especial Rabiscos, em que a gente tenta investigar um pouco e mapear as lembranças e as memórias dos nossos convidados. E hoje, Tadeuzinho, é um dia para o Rabiscos e, sobretudo, para mim, muito especial, porque o nosso convidado, uma pessoa, para mim, muito importante, um grande amigo, uma dessas amizades que inspiram, dessas amizades que fazem a gente querer se movimentar, se mover. Inclusive, esse especial, ele nasceu de uma conversa minha e do nosso convidado num lugar bem tradicional e clássico do centro de São Paulo, onde a gente caminhou ali pelas ruas do centro e chegou lá e trocou muitas ideias e muitas percepções sobre como se forma um escritor, ou como se forma um leitor, ou como se forma uma pessoa interessada em imaginar, em pensar o mundo. Esse nosso convidado é o meu irmão José Faleiro, que está aqui ali com seu cigarrinho, uma fumacinha surgindo na tela. E é um prazer estar com vocês aqui. Demoramos um pouco, né, Tadeu, para gravar o episódio 3. Mas a vida é assim, né? A gente vai dando uns nós no tempo. Foram poucos dias de atraso apenas, mas vai valer a pena. A gente conseguiu fazer aqui as nossas agendas. O João ainda está em Portugal, então a gente está ainda com esse gap de horário, então as agendas ficam meio confusas. Mas o João está voltando e vai ficar mais fácil para a gente gravar também. José Carlos da Silva Júnior, o famoso José Faleiro, é escritor talentoso, gaúcho de Porto Alegre, vem da periferia. Alcançou grande destaque literário com o incrível livro Os Supridores, que sou muito fã. Livro que foi lançado em 2020 com uma abordagem social e humana. E em 2021 esse livro faturou o Prêmio Ages, foi eleito aí o melhor do ano. O Faleiro também foi finalista do Prêmio Jabuti em 2022 com o livro Mas em que mundo tu vive? Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, eu pedir para deixar 5 estrelinhas, que ajuda a gente a chegar. Se está ouvindo pelo Deezer, pelo iOS, pelo Amazon Podcast, favorita aí no seu player favorito, que ajuda a gente a ser distribuído, ajuda a gente no corre aí. Esse projeto está sendo muito especial para mim, que a gente está conhecendo uma nova face de escritores e escritoras. A gente teve aqui a Ana Zepa, tivemos aqui o Rodrigo Casarim, agora o Zé Faleiro, porque uma coisa é o Rabiscos tradicional, que a gente conversa sobre os livros, sobre as influências literárias, sobre a produção cultural do convidado. E agora no álbum de lembranças a gente pode fuçar em outras vertentes, entender o que do passado do nosso convidado formou ele enquanto escritor, enquanto artista. E é isso. Vamos abrir esse álbum e seja muito bem-vindo, Faleiro. Obrigado pelo convite aí. Prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse que assim, é dos assuntos que estão na minha predileção. Eu gosto pra caralho de conversar sobre essas paradas. Eu sou muito interessado nesse lance e para mim é um prazer estar aqui. Obrigado. Quando você pensa na sua primeira memória, lá atrás, a sua primeira lembrança, que te movimentou de certa forma para o caminho artístico, assim, o que vem na sua cabeça e de quando que é essa memória? Cara, olha só. Antes de eu responder a tua pergunta, eu vou dizer um negócio que eu acho importante. Eu sou um cara que não acredito em talento, tá ligado? Dom, como uma coisa inata, assim, sabe, de fábrica, a pessoa atrás de fábrica lá, Deus colocou, esse aqui vai ser escritor, esse aqui vai. Eu não acredito nessas paradas. E a maioria das coisas, meu, pelo menos investigando a mim mesmo, né? A maioria das coisas, assim, que eu gosto, ou que eu tenho alguma habilidade para fazer, eu consigo achar explicação, tá ligado? Tipo, isso foi porque aconteceu isso aqui. Mas esse negócio de pensar histórias, cara, é o mais difícil para mim, assim, porque eu vou voltando no tempo e eu tenho a impressão, embora eu não acredite nisso, eu tenho a impressão que tá comigo desde nascença, assim, porque eu tenho memórias muito antigas, assim, de eu já interessado nessa parada. Aí, então, tu vê que a que eu consigo me lembrar, mais antiga, eu tava vendo. Não sei, vocês são muito novinhos, né, meu? Vocês não devem lembrar Eu quando sou de tinha a extinta 84. TV Manchete. Ah, não, mais velho que eu, mais velho que eu. Aí, É ó. só a cara de novinho Falei. mesmo. O João acho que é É, não. 88, o João? Eu sou 87. O João nasceu o mesmo ano que eu. Vocês lembram da extinta TV Manchete, cara? Uhum, Né, lembro. a TV Manchete, naquela época, Lembro. ela trouxe acho que foi a primeira a trazer, salvo engano, foi a primeira a trazer os animes pro Brasil.
aquela onda que veio Cavaleiros do Zodíaco, veio Yu Yu Hakusho, veio Shura. E aí eu me lembro que vendo um desses desenhos, essa é a memória mais antiga que eu tenho, talvez tenha acontecido antes até. Eu tava vendo um episódio de um desses desenhos, assim, e aí eu não sei o que aconteceu, acho que morreu alguém, alguma coisa assim, e eu não ficava conformado com aquilo, fiquei inconformado. Mas era dois sentimentos, assim, era o sentimento de apego com o personagem que morria também, mas era uma sensação assim, tipo, não era a melhor solução para essa história, eu teria feito diferente, tá ligado? Era um sentimento assim de, cara, eu queria estar fazendo essa parada aqui, porque eu ia escolher outro caminho que ia ser mais interessante, mais rico, ia ter mais possibilidades e tal. Eu acho que foi a primeira vez que eu pensei sobre a natureza da história, do pensar uma história, né? Só que, cara, tipo, tem uma memória que eu considero associada a essa, que é ainda mais antiga, tá ligado? E eu acho que tem a ver. Porque eu acho que as pessoas que pensam história, no fundo, elas estão interessadas na natureza das coisas, tá ligado? E aí tu vê, antes disso ainda, eu me lembro que eu ganhei um carrinho de fricção, meu, tá ligado? Era um tanque de guerra, tu dava fricção e ele saía andando. Assim. Não era fricção, cara, porque eu acho que era elétrico, com pilha, sei lá, porque ele tinha uma luzinha também. Ele andava e tinha uma luzinha. Meu, durou um dia o brinquedo. No dia seguinte eu abri aquela porra ali, porque, pô, como é que anda? Como é que anda sozinho? Como assim anda sozinho? Preciso entender como é que funciona essa parada. E aí eu acho que essa é uma das coisas que diferenciam quem tem o interesse de produzir e quem tem o interesse. Porque tem uma galera, meu, que a impressão que dá é que eles se contentam em consumir o filme, o livro, que seja, tá ligado? Eu acho que o escritor é um grande inconformado nesse sentido, sabe? Ele quer entender a mecânica da parada, a engrenagem, né? Como é que funciona o negócio. Muito bom, eu lembro muito desses desenhos também, mexia muito comigo essa parte de mistério também, eu gostava muito, eu ficava tentando entender, assim. Ô Zé, e tu lembra que idade tu tinha quando tu tentou escrever aliás, lembra que idade tu tinha quando tu ficou inconformado com esse final do desenho e tu tentou realmente rabiscar, escrever, achar uma solução, ou pelo menos pensar uma solução que tu acha que seria mais interessante? Eu sou péssimo com isso aí de datas, assim, de quantos anos tinha e tal, mas eu consigo fazer uns cálculos indiretos. Eu me mudei pra Cidade Baixa, eu tinha 5, isso aí eu devia ter 7. Se eu nasci em 87, isso aí devia ser 94. 94, 95, eu acho, né? Se eu acho que eu tô fazendo as contas erradas aqui. Mas é por aí, em meio dos anos 90, quando eu vi o desenho, né? E aí, tipo, cara, nessa época eu já desenhava. Só que não era um lance de criar história, porque eu não fazia história em quadrinho ainda, né? Que é uma coisa que eu fui fazer depois. Né? Eu só desenhava os personagens estáticos ali. Eu tinha revistas além de ver os animes, eu tinha revistas, aquelas Hero, sabe, que vinha muito ali os desenhos e tal, eu ficava copiando os desenhos dali, mas sem história nenhuma, estático. Mas nessa época tinha uma coisa muito rudimentar ainda, mas eu já considero eu já considero um princípio de uma elaboração de história, cara. Eu fazia o seguinte, ó, foi mais ou menos nessa época que eu comecei a tomar banho sozinho, tá ligado? Porque até então me dava um banho, meu pai e minha mãe me davam um banho. E aí, meu, eu não gostava muito do banho. Não era chegado na ducha, que nem diz os negros aqui. Eu não era chegado na ducha. Daí, quando eu me vi sozinho ali, velho, o que eu fazia? Eu fechava a porta, ligava o chuveiro e me sentava no box. Tá lá pra matar tempo, pra dizer que tomou um banho, ficava um tempo ali. Só que eu pegava as escovas de dente da família, tá ligado? E levava pro box, ficava sentado ali e ficava brincando de lutinha com as escovas de dente, assim, tá ligado? Muito bom. E aí, na minha cabeça, a água do chuveiro era uma cachoeira e pá, e aí eu criava na minha cabeça uma narrativa, assim, né? Tipo, deixava uma escova ali, a outra vinha andando assim, ó, e agora? Agora tu vai ver, tu andou falando isso, não sei o quê. Ah, então vamos ver quem é quem. E aí começava, tá ligado? Muito bom. Cara, e na sua família tinha algum estímulo para literatura, para arte? Como que era o seio da sua família, seus pais, assim? Como é que era a estrutura familiar sua? De certo modo, sim. Eu não fui aquele cara que os pais liam, assim, para mim, sabe? Não vivi com livros, não convivi com livros. Meu pai não lia para mim, minha mãe não lia para mim, meus tios também não liam, os mais velhos da minha família não liam, não tinham o hábito da leitura, e os meus contemporâneos também não. Então o livro não era uma coisa presente. Mas uma coisa muito presente era o samba, por exemplo, que é também uma forma narrativa. Muitos teóricos defendem, inclusive, a canção, de modo geral, como uma obra literária, né? Justamente por lidar com a palavra, né? Enfim. Então, era rodeado de música, ouvia samba o tempo inteiro, meu pai estava ouvindo, e, cara, ele tinha os encartes, né, meu? Ele tinha os encartes dos discos, que eu falei CD, vinil, né? Meu pai ouvia era vinil, então ele tinha os encartes do vinil, e, cara, aquilo ali era quase uma biografia das pessoas que participaram ali
do músico, falava dos caras que estavam tocando cada instrumento, né? Depois eu até desenvolvi por causa disso, por causa dos discos do meu pai, eu desenvolvi o gosto por essas paradas. Depois aí, quando eu era mais velho, eu comecei a ficar interessado, eu tinha aí sim CD, e aí eu ficava caçando quem tocou esse cavaquinho aqui nessa música, aí ia lá ver o nome do cara, saber sobre o cara, saber sobre as pessoas, quem compôs. Ah, é o Zeca que tá cantando, o Zeca Pagodinho que tá cantando, mas quem compôs esse samba aqui, né? Então, assim, tinha muito incentivo nesse sentido, assim, muito mais musical. Eu lembro que a minha mãe desenhava também, isso sim, minha mãe gostava muito de desenhar. E aí a minha mãe foi professora uma época, tá ligado? E a minha mãe, ela, cara, ela assim se puxava, meu. Ela se esforçava nos negócios, ela não fazia de qualquer jeito os trabalhos pros alunos lá e tal. E aí eu lembro da minha mãe passando madrugadas, assim, fazendo desenhinho pros trabalhos que ela ia passar para as crianças, assim e tal. Então, nesse sentido, a arte era presente na minha vida. A minha irmã, que é mais velha, é atriz, né? Se formou num curso que tem um nome bastante curioso, que é Pedagogia da Arte, que qualificou ela, enfim, para dar aula também de teatro, né? É uma atriz, diretora. Então, de certo modo, a arte é presente. Essa arte abstrata, genérica, ela é presente na minha vida bastante. E tu falou do samba, e a gente acompanha nas redes sociais, e a gente que te acompanha na vida de forma mais prática, mais próxima, sabe que o samba, de fato, é algo bastante marcante, bastante significante na tua história, no teu cotidiano. Se tivesse que falar de um samba que te vem à cabeça, assim, que é esse samba te tocou ainda faleirinho, ainda jovem, qual que tu mencionaria pra gente? Bom, ainda jovem, deixa eu fazer esse recorte aqui, bem novinho. Tem um. Não, meu, é difícil, né, fazer esses recortes, porque provavelmente tem vários, mas Tem vários. o que me ocorreu agora é um do Meriti, que eu lembro que eu era bem novo quando eu ouvi a primeira vez, assim. Na verdade, eu já tinha ouvido ele. Sabe isso, né, cara? Isso acontece muito com a música, né? Às vezes a música ela é presente na vida da gente, a gente tá ali, ouviu 1000 vezes. Quando vê um dia tu diz, deixa eu ver o que esse cara tá dizendo aqui, sabe? E aí eu me lembro desse momento assim que eu parei para pensar no que estava sendo dito na música. Na verdade, não foi o Meriti que gravou, foi outra pessoa, mas foi ele que compôs. E aí é um samba que diz assim: Ah, meu bom juiz, não bata seu martelo nem dê a sentença, antes de ouvir o que o meu samba diz, pois esse homem não é tão ruim quanto o senhor pensa. E, cara, eu senti uma satisfação, assim, porque de ouvir isso, porque, sabe, depois mais velho, a gente começa a teorizar as coisas, a gente começa a ter um entendimento um pouco mais claro sobre as injustiças sociais, sobre as coisas, mas eu acredito que esse sentimento começa bem antes, tá ligado? Para quem é da periferia, enfim, para quem experimenta a opressão que a periferia experimenta, a violência policial e tudo mais, as injustiças todas, eu acho que a gente começa a nutrir, antes do entendimento, uma revolta, assim, meio difusa, sabe? Que a gente, é um sentimento que a gente não sabe nomear muito bem e que aquela música nomeou para mim naquele momento, sabe? Tipo, pô, é isso, velho. Sabe, porque a gente convive com as pessoas aqui, tá ligado? Tipo, então a gente tem toda uma construção de afeto com as pessoas que às vezes, eventualmente, se envolvam na vida do crime, e essa construção de laço afetivo geralmente é desconsiderada não só no mundo do direito, da justiça, né, mas até na literatura, nas novelas, no cinema, enfim. Às vezes as pessoas são representadas de uma maneira que eu não acho muito justa, tá ligado? Então, o samba que me ocorre é esse, assim, agora. Você, lendo os seus livros, né, te conhecendo, assim, literariamente, a gente sabe desse impacto social e você falando agora, né, linkando o samba, a injustiça social. Você se recorda quando que você ficou de frente, ou você discerniu isso, pelo menos, com a injustiça pela primeira vez? E como que isso passou a te acompanhar, se é que te acompanhou, se é que te teve um impacto? Ah, meu, aí é que tá. O que eu tava te falando agora aí, ó, que eu acho que antes do entendimento vem um sentimento, né, vem alguma coisa que a gente não sabe elaborar muito bem, até porque a gente é muito novo ainda. Cara, imagina, eu nasci no Pinheiro, né? Sei lá, eu acho que criança tem disso, criança tem meu, sabe, o mundo é assim, a vida é assim, sabe, esse sentimento de, paciência, tá ligado? Velho, imagina, eu passei muito perrengue, a minha casa era minúscula, cara, era feita de retalho de madeira, irmão, não era uma casa de madeira que eu comprei, a casa de madeira, não, é as madeiras que surgiram, meu pai juntou ali, deu um jeito de pregar e era isso, minúsculo,
tinha uma coisa, um corredorzinho que a gente chamava de cozinha, porque era onde ficava o fogão. Aí tinha um compensado separando, ali já era o quarto, dormia todo mundo embolado ali. Eu, minha mãe, minha irmã, meu pai, todo mundo junto ali, não tinha espaço para nada. Mas criança, eu pensava, a vida é assim, deve ser assim para todo mundo, tá ligado? Imagina, essa criança, quando meu pai virou zelador, até então ele era porteiro na Cidade Baixa, quando ele virou zelador, eu tive que ir morar lá, né? Porque o zelador morava no prédio, toda a família foi morar lá, deram um apartamento para ele, velho. Porra. Aí eu fui para um lugar que tinha aquelas torres de concreto, entendeu? As ruas tudo asfaltada, limpa. Eu acho que foi mais na adolescência que eu comecei a pensar de maneira mais consciente, ao invés de só perceber diferença, né? Pensar de maneira mais crítica sobre as coisas. E aí eu até escrevi uma crônica sobre isso, mas são vários episódios que esse tipo de coisa aconteceu, mas vou dar um exemplo. Cara, aí eu vendo o programa do João uma vez, tá ligado? Aí tava lá um convidado e tal. E eu comecei a achar interessante o papo, as coisas que ele tava dizendo. E eu ficava com essa ideia, assim, sabe? É bem ingênua, né? Nossa, do mérito. Esse cara deve ser muito bom para ele estar ali, né? Eu queria ser bom em alguma coisa para sentar ali e conversar com o Jô e falar sobre as coisas. E aí eu ia vendo ali a entrevista, e daqui a pouco sempre chegava esse momento que o Jô diz assim: tá, agora nós temos aqui umas imagens da sua infância, tá ligado? E eram umas imagens dos anos 70, 80, assim. E aí, quando começava a mostrar o cara andando de triciclo, sei lá, filmado, irmão, filmado. E assim, aquilo ali me dava um susto, porque, existia câmera, então, naquela época? Eu achava que não existia, tá ligado? Óbvio, porque a minha vida no final dos anos 80 não tinha sabão, tá ligado? Não tinha comida às vezes, tá ligado? Na minha cabeça não tinha sido inventado a câmera naquele momento. E o cara tinha imagem, dele filmado, eu achava isso espantoso, assim, como, porra, como é que pode, cara? E aí eu comecei a ver que eu comecei a ter noção e também comecei a ficar revoltado com como é diferente a vida das pessoas, né? Que, tipo, algumas pessoas tiveram uma infância muito mais tranquila, muito mais, sabe, muito mais fácil, né? Enfim. Pô, e esse faleiro que começa a tomar consciência das coisas, e eu já vou mais ou menos encaminhando para algo que foi aquela nossa conversa, nosso papo, que me fez ter a ideia desse especial, e te ter aqui como um convidado que é primordial nisso, porque a gente chegou, quando a gente estava lá no Estadão, sentado comendo alguma coisa, a trocar uma ideia nas coisas que a gente, na adolescência, ou ali migrando da adolescência para outras fases da vida, a gente se deparou com os games. E aí a minha pergunta é, e que papel teve assim os games na tua formação, assim, na tua forma de ver o mundo, de rabiscar e de escrever? Já que a gente está na transição dos animes pro game, eu vou fazer aqui uma mistura. Antes da gente se aprofundar nos games, eu vou fazer uma mistura aqui de anime com game, que eu acho que tem a ver com isso que você está falando. Tinha um desenho que eu via nessa época da TV Manchete aí, tá ligado? Que era o Yu Yu Hakusho. E aí, só que assim, a TV Manchete não comprou todos os episódios, então dava alguns e repetia tudo de novo. E o cara percebia que não tinha acabado a história. Aí tá. Aí eu me lembro que nos games, quando eu tinha o meu NES, meu Super Nintendo, um dia eu consegui o Yu Yu Hakusho pra jogar, tá ligado? E era o meu jogo preferido, assim, era um jogo para além de eu ter essa memória afetiva com o anime em si, não era só por isso que eu gostava do jogo, era um jogo bem feito, a mecânica era boa, assim, sabe? Só que era tudo em japonês, tá ligado? As legendas tudo em japonês, mas eu consegui intuir que tinha uma puta história ali, tá ligado? Tinha bem mais personagem do que o que tinha aparecido nos poucos episódios da Manchete. E aí jogando assim, o jogo, caralho, velho, deve ser muito foda essa história aqui e tal. Aí depois disso, mas eu achava que, isso tá perdido para sempre, né? Porque ninguém é capaz de imaginar o futuro, né? Eu não fazia ideia que a internet estava por chegar. Não, ninguém podia imaginar naquele momento. E eu pensava, não, mas eu nunca vou saber a história dessa parada. Cara, uma das minhas primeiras providências quando eu tive acesso à internet foi procurar os episódios do Yu Yu Hakusho. Foi a primeira coisa que eu fiz, assim. Aí tinha disponível no YouTube, e aí eu fui lá e assisti o anime inteiro e tal. E aí, cara, olha que doido. Isso já na adolescência ali, né? Já jogava bastante videogame e tal. E aí, é doido porque eu já tinha visto muitos filmes, ainda não era leitor, não tinha lido livros ainda, mas já tinha visto muitos filmes, muitas novelas.
E foi a primeira vez, quando eu vi esse anime, a história inteira no YouTube, foi a primeira vez que eu identifiquei um negócio que era o seguinte, olha só que parada. O personagem principal desse anime é um cara que é detetive sobrenatural, meu, e ele meio que protege a humanidade aqui dos demônios, tá ligado? Tipo isso. E aí, tem uma saga lá que ele vai enfrentar um cara, e o cara, esse que ele vai enfrentar, já tinha feito a função dele. Já tinha sido um detetive sobrenatural. Então eu assisti aquilo pensando, como é que alguém muda tanto assim, né? O cara era o guardião do bagulho e agora ele é justamente o vilão, né, e tal. E aí, quando chega lá no fim dessa saga, que eles vão se enfrentar, vai dando as explicações, o anime vai dando as explicações que esse cara, quando ele fazia essa função, ele descobriu que as pessoas eram pior que os demônios, cara, tá ligado? Aí tem uma cena muito foda, assim, tem uma cena muito foda nas lembranças dele, que um dia ele foi chamado pra uma missão e tal, e ele chegou lá, só que ninguém tava avisado, e as pessoas aqui de carne e osso tinham capturado uns demônios, tá ligado? Claro, é tudo muito exagerado, assim, né? Mas eles pegaram esses demônios e botavam numa máquina de moer. Então tava moendo os demônios e aí saía sangue, assim, e tal. E esse sangue dava numa espécie de piscina. E aí os caras eram banqueiros, assim, aí discutindo os negócios numa piscina de sangue, assim, enquanto ia moendo os demônios. E aí o cara se rebelou contra aquilo e aí ele queria abrir, o objetivo dele era abrir o inferno para os demônios virem e tal. Mas por que eu acho interessante isso? Que foi a primeira vez na minha vida que eu vi um vilão complexo, que eu não conseguia odiar ele totalmente, tá ligado? Que a gente tem no Ocidente essa cultura maniqueísta, né, cara? De tipo, sabe, o cara que acha o cara que ele faz o personagem de mocinho, ele acha uma carteira, mano, ele pode estar com fome, ele vai atravessar o mundo para devolver a carteira, ele não vai pegar o dinheiro, entendeu? Ele é muito bom, ele é um cara pá. E aí o que é para ser vilão, ele mata a própria mãe, se for o caso, ele não tá nem aí, não tem limite para a maldade do cara. E na real não é assim, tá ligado? O mundo concreto não é assim, né? No mundo concreto tu vê o cara às vezes o cara já matou uma pessoa ou outra, e o cara ajuda uma velhinha a atravessar a rua, entendeu? Tipo, o mundo é assim, né? É complexo. E foi a primeira vez que eu vi isso, foi num desenho, foi no Yu Hakusho, né? Que eu tinha experimentado primeiro jogando. O game, ele surge na sua vida, aparentemente, como uma ideia, o game, o anime, de você entender histórias, né, na sua complexidade, tudo. E isso foi te acompanhando, você falou que depois de um tempo, quando teve acesso à internet, assistiu os vídeos e tal, o videogame é uma coisa que você ainda joga, é que você ainda usa para determinada fuga. Eu pergunto porque eu, há uns 3 anos, através da terapia, eu nunca fui uma criança que jogou videogame, mas agora de adulto, a minha terapeuta, minha Aí tu psicóloga joga na falou, terapia. ela falou assim, você precisa fazer alguma coisa que te tire do trabalho, porque ou você está no escritório jurídico, que você é advogado, eu sou advogado, ou você está pensando em literatura e a literatura acaba não sendo só prazer, porque você trabalha com isso também. Cara, e é um universo que eu sou apaixonado. Faz 3 anos que eu jogo, eu gosto dos jogos de mundo aberto, RPG e tal, que eu não sabia, assim, e são histórias lindas, eu falo, É porra, muito legal. você vai ensinar uma história para alguém, eu gosto de jogar Assassin's Creed, eu pego as épocas que ele tá, você entende aquela coisa, aquele andar, aquela história, isso que você falou de não ser um mundo maniqueísta, tanto que os próprios personagens podem ser maleáveis e tal. Pois é, cara. Eu acho que sim, os videogames principalmente, foram muita coisa pra mim. Eu não jogo, tá ligado? Não jogo mais. Já explico por quê. Mas joguei durante muito tempo e com muita intensidade, assim. Sei lá, eu ganhei meu primeiro videogame, eu devia ter 8, que era um Nintendinho. Na verdade, era o genérico, né? Era o Dynavision, era uma imitação do Nintendinho. E aí, de lá pra cá, eu fui tendo outros, assim, até acho que os 16, 17, assim, era assim uma coisa, era viciado, jogava o dia inteiro, não fazia outra coisa. E sim, eu acho que a principal função que ele cumpriu foi essa de, porra, de tentar entender a história, sabe? Eu acho que foi o meu primeiro contato com uma coisa elementar que está presente em várias outras formas de arte, como a literatura, o cinema, enfim. Mas foi o meu primeiro contato mais direto, assim, com essa tentativa de desvelar a mecânica daquela parada. Porque eu já tinha tido esse insight, como eu falei aqui, por exemplo, vendo um anime, eu já tinha tido, assim. Mas foi um lampejo, sabe? Eu teria feito diferente. Foi aquele momentinho só. No videogame isso era o tempo todo, assim, era pensar isso o tempo todo. A minha namorada, que é escritora também, caso esteja tu não corta essa parte, hein? Por favor, essa parte é importante. Caso esteja nos ouvindo, eu amo ela muito.
Te amo, Dalva Maria Soares. Beijo. Beijo, Dalva! Beijo, Dalva. A Dalva diz que não era o videogame que me proporcionava isso era a minha mirada pro videogame, ela diz. E eu acho que isso faz sentido, cara, porque eu conheci um monte de gente que não olhava pro videogame dessa forma, sabe? Mas para mim era fundamental olhar dessa forma. E me ajudou a entender uma série de coisas. Sabe que isso é uma história que eu sempre gosto de contar. Não me lembro se eu contei pra ti, João, aquele dia do Estadão. Que é o seguinte. Cara, um dia eu tava tentando entender uma parada que é o seguinte. Eu gostava também do RPG, tá ligado? Era o que eu preferia jogar, assim. Zelda, não sei se tu conhece. Metroid, eu gosto pra caralho também. Super Metroid. Que eu sou nintendista, né? Eu gosto dos jogos da franquia da Nintendo. Gosto de todas as empresas, mas tenho preferência pelos jogos da Nintendo. E aí, os meus amigos gostavam de jogar futebol, tá ligado? Aí, eu até gostava, mas não era minha preferência. Então, tipo assim, cara, eu comecei a tentar entender a diferença entre um tipo de jogo e outro, olha que doido. E aí eu me dei conta do seguinte, quando eu jogava futebol com meus amigos, tinha um prazer, olha que doido. Mas o prazer era assim, ó, liga o troço, bota o futebol ali, ligou, cada um escolhe um time e imediatamente estamos nos divertindo. Imediatamente. É um prazer imediato, mas pequeno. Quando eu ia jogar esses jogos, tipo Zelda, assim, os que tu gosta também, demora a vir esse prazer, ele não é imediato. Quando tu começa, tu não sabe nem o que fazer, mano. Tu não sabe nem pra que lado tu tem que ir. Pô, e naquela época que eu jogava Zelda ainda, tudo em inglês, as legendas e tal, não entendia porra nenhuma, e aí tentando descobrir, às vezes era uma semana sem saber o que fazer. Claro que isso não era prazeroso, mas aos poucos, tu vai, tem que pegar aquela espadinha, tem que comprar aquele escudo, ok. Daqui a pouco tu tá um mês acompanhando a história daquele cara, já enfrentou o chefe, observou a evolução dele, agora ele tem novos poderes, ele tá maior, ele consegue fazer mais coisas, e tu já tá tanto tempo... Aí o nível de prazer, cara, que isso provoca, ele é maior, ele é mais intenso. E eu comecei a perceber que era essa diferença, pelo menos para mim, não sei se as pessoas concordam, entre narrativa curta e narrativa longa. É por isso que eu tenho preferência por narrativa longa, sabe? Pelas coisas que dá para construir num espaço maior de tempo. E esse tempo, claro, é mais páginas. É o que dá para construir quanto mais espaço tiver entre um evento e outro, sabe? E tanto que quando daí eu me tornei leitor, quando comecei a ler, eu lia de tudo. Lia contos e tal, eu lia de tudo, gostava. Mas eu tinha preferência pela narrativa longa pelo mesmo motivo. E aí, como escritor, também é o que eu prefiro escrever pela mesma razão. E você parou de jogar por quê? Na verdade, foi assim, ó. Primeiro que, cara, tudo na minha vida aconteceu na hora errada. Tudo, tá ligado? Ou antes ou depois do tempo. Quando eu ganhei meu Nintendinho, eu até gostava dele, meu Dynavision. Mas o meu primo tinha um Super Nintendo, tá ligado? Já tava bombando o Super Nintendo. Eu não conseguia tirar o máximo proveito daquilo ali. Porque quando eu vinha visitar meu primo aqui, eu via aquilo ali, eu ficava, pô, tá. Aí, quando eu consegui o meu Super Nintendo, eu ganhei do meu pai, o meu outro primo já tinha o Nintendo 64, velho, tá ligado? Que era outra geração, já era mais avançado, era 3D, né? Já tava entrando no 3D. Aí eu com o Super Nintendo jogando, sabe? Tá, gostava, consegui tirar proveito, mas não o máximo. Não, e aí só abrindo um parênteses aqui, o que mais na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais. Olha só, o que mais me dói é que quando meu pai me deu o Super Nintendo, eu tinha pedido o Nintendo 64 pra ele. E ele me deu o Super Nintendo, tá ligado? Tá. E eu pensei assim, eu juro por Deus, cara, que eu já tava começando a ter alguma consciência das coisas, eu cheguei a pensar assim, ó, porra, o pai não tem dinheiro, eu não vou ficar insistindo, eu tinha esse pudor, assim, tipo, não vou constranger o meu pai, porque ele não pode comprar. Daí ele me deu um Super Nintendo. E aí um dia, o meu primo veio me falar assim, teu pai tá lá na baia, lá, conversando com a minha mãe, nem sabe o que ele falou. O quê? Falou, o Júnior, que me chamava de Júnior, o Júnior pediu um Nintendo 64, fui ver o preço. Até podia comprar, mas ele vai perder o interesse logo, não vale a pena pagar caro nisso aqui. Aí eu comprei um mais barato. Sabe, velho? Tá, mas enfim. Aí quando eu finalmente. Não, sacanagem total. Aí quando eu finalmente consegui meu Nintendo 64, que foi a minha mãe, foi demitida do trampo, e aí ganhou a rescisão lá, comprou um Nintendo 64 pra mim. Aí já existia o Play 2, já existia o GameCube, o Nintendo GameCube, sempre atrasado, né? E aí o que acontece, cara? Eu cheguei a ter também o GameCube, e aí quando eu fui ter o GameCube já tinha o Play 3, e assim vai indo, tá ligado? Sempre atrasado no rolê. E aí acontece que eu tenho pra mim que o videogame é incompatível com a vida que eu tenho hoje, tá ligado? Mas hoje eu poderia comprar. Hoje eu poderia comprar, fazendo um esforcinho, comprar um da hora agora, do momento, tá ligado? Mas eu não vou poder jogar, mano. Principalmente tu aí que gosta de jogo mundo aberto. Eu, pelo menos, quando eu jogava, esse é um jogo que, assim, ó, meia hora tu não faz nada naquela parada ali.
Tu não faz, tá ligado? Tu tem que jogar horas. E eu não consigo mais conciliar com a minha vida profissional e também com o fato de que quando eu jogava muito videogame, todo esse período que eu fui contando pra ti, eu não tinha vida social, mano. Eu era um cara problemático pra caralho, cheio de trauma, autoestima lá embaixo, que nem diz meu brother aqui, abaixo estima lá embaixo, sabe? E aí eu não tinha coragem de conviver com as pessoas, ficava jogando videogame em casa sozinho e tal. E aí, porra, hoje não, hoje eu me sinto bem, eu gosto de mim, gosto da minha figura, eu tenho um monte de amigo, eu vou dar rolê, vou num monte de lugar, então, olha, veja, tenho uma vida profissional bastante puxada, bastante trabalho, e eu tenho muita coisa para fazer na rua, né? O mundo público. Eu não preciso mais ficar preso naquele mundo privado onde eu ficava me divertindo, eu consigo me divertir no mundo público, entendeu? Então acaba que eu não consigo mais conciliar, entendeu? Justamente no momento em que eu poderia, por ter o recurso financeiro, enfim, para poder jogar o videogame da hora, eu não consigo mais conciliar com a minha vida. Tem uma outra coisa também que eu acho que vale a pena comentar, mano. Eu também, um outro negócio que eu comecei a fazer, faz um tempo já, foi programa de computador, né? Que eu gosto muito, assim, eu acho muito bom. E aí, tipo assim, eu uso isso como lazer, assim, tipo, se eu tô com bastante tempo de sobra e não tenho rolê para dar na rua e tal, eu tô em casa, enfim, eu programo, fazendo programa de computador. E o programa de computador está para o videogame, fazer programa de computador está para jogar videogame, assim como está ler livros ou escrever livros, tá ligado? Então, veja, eu prefiro fazer os meus jogos do que jogar. É mais divertido, tá ligado? E isso aconteceu com um monte de coisa comigo, assim. Eu gosto mais de compor do que escutar música. Eu gostava mais de fazer os meus desenhos, de fazer minhas histórias em quadrinho do que ler história em quadrinho. Eu gosto mais de escrever os meus livros do que ler. Gosto de ler também, evidentemente, mas gosto mais de escrever as minhas histórias. E aí, cara, depois que eu aprendi a programar, são prazeres da mesma natureza, só que mais intenso. Me parece que fazer é mais intenso do que consumir, tá ligado? Eu acho interessante como as coisas vão fechando ciclos, né? Porque o primeiro relato, né, da nossa conversa aqui foi tu falando do teu carrinho de fricção, que tu queria abrir ele e entender como ele funcionava. Aí a gente chegou nas histórias, e é muito legal como os animes e como tu conseguia reconhecer já desde pronto a complexidade do personagem, que é o que vai trazer bastante coisa interessante na literatura. A gente conversa dos games e a gente vê que tu gosta também de programar, porque tu foi atrás para tentar descobrir como era feito. Então, essa curiosidade de sempre querer abrir as coisas e de descobrir como elas funcionam e de participar e de fazer também, que é muito bonito. Acho que a gente vê isso muito na tua literatura. E é muito legal ver esse percurso, assim. É, e a consciência que tu tem desse processo. Eu acho que isso pode estimular muitos dos ouvintes do podcast, Tadeu, porque é realmente um percurso muito interessante, assim, muito, muito massa da gente pontuar. Mas não terminamos por aqui. E me surge a curiosidade, Zé, de o que tem te estimulado atualmente, assim, a criatividade. O que tu tem, das coisas do mundo, assim, o que tem te deixado curioso, deixado a fim de te movimentar. Por motivos óbvios, é essa vida no espaço público. Como eu estava dizendo antes, cara, tudo na minha vida é na hora errada, né? A Dalva, minha namorada, me faz uma crítica e eu acho que ela tem razão. Ela diz que eu fico tentando recuperar um período da vida que já não dá mais tempo, tá ligado? E eu concordo com ela, concordo mesmo, mas eu acho que é inevitável essa tentativa pelo seguinte, porque eu me comporto como um cara que tivesse, sei lá, 20 anos, 25, tá ligado? Noite, querendo ir pro samba, querendo ir pra rua. Por quê? Porque na hora que era pra eu ter vivido isso, eu não vivi, tá ligado? Então, tipo, pra mim é muito novidade, assim. E é foda, porque frequentemente, acontece com muita frequência, de eu ser o tiozinho do rolê, tá ligado? Eu chegar no bagulho e pra mim tá tudo de boa. Mas alguém marca a parada. Sempre tem alguém que marca a parada, tá ligado? Pra mim tá todo mundo ali entre iguais, eu não prestei atenção na idade de ninguém. Daqui a pouco alguém fala assim, nós jogando sinuca, eu me lembro, nunca vou me esquecer disso, cara. Nós jogando sinuca e o cara assim, perdi pro veterano ali. Pá, veterano é foda, né? Veterano é pior que tio, né? Perdi pro veterano ali. Aí cai aí eu comecei a olhar e eu era o único com a minha idade ali, então o resto tudo era 18, 20. E só eu com quase 40 ali, tá ligado? No meio da galera. Mas essa vida pública, no espaço público, tem agitado a minha cabeça, sabe? Porque é tudo muito novo pra mim. A própria sinuca, deixa eu contar uma coisa. O João disse que eu gosto de sinuca, eu gosto muito mesmo. Mas olha que doido, cara. Eu tenho uma relação com a sinuca, assim, quase de acerto de contas. Por quê? Porque quando eu tinha baixa autoestima e tal, tava lá em depressão,
Eu evitava esse mundo em público e fazia tudo no privado. Inclusive, é uma das coisas que eu gostava de poder escrever, porque eu tinha muito prazer sozinho, num quarto sozinho, sem precisar expor a minha figura na Medina, que nem dizia na novela, né? Então, tipo, cara, agora que eu posso. Nessa época aí, meu, que eu não podia e tal, eu trabalhava num. Eu sempre conto essa história. Eu trabalhava na obra. E chegava sexta-feira, cara, tinha uma Kombi que levava os peão embora. E aí, tipo, na sexta eles não levavam para casa, eles iam para um boteco jogar sinuca. E aí eu não podia dizer, não, eu quero ir para casa. Eu queria fugir daquilo ali, né, daquele ambiente. Além de ser no espaço público, que me envergonhava muito, era um ambiente de muita masculinidade, tal, os caras fodão e tal, um querendo zombar do outro. E eu me sentia oprimido naquela parada ali. Mas eu ia, né? Eu ia. Aí ia todo mundo para lá, imagina. Além da vergonha que eu ia passar na frente dos caras da obra, dos peão, o bar a gente chegava lá, ele tava lotado sempre, então tinha mais ainda os estranhos. Aí começava a tirar as duplas assim, ó, pra jogar sinuca. Já quando alguém caía comigo ali no sorteio, já dava, porra, caí com o Zé, meu, pô, que merda. Já começava ali a vergonha. Eu, putz, aí eu ia jogar tremendo, meu. Assim, sabe, pegava o taco tremendo, assim, tacava, fazia uma cagada, assim, olha que porra, jogar com esse cara aí, o bar todo gargalhava, assim. E eu, porra, velho. Sabe, aí tá. Aí só que depois, agora que eu comecei a sair pro mundo e tal, foi a partir de 2019 pra cá, meu. Daí tem um poeta aqui, o Marlon, amigo nosso, né, João? Amigo do João também. Ah, amigo Marlon Pires nosso. Ramos, que daí, cara, tipo, quando eu lancei meu primeiro livro, eu tinha que botar no correio, o Marlon também tava indo no correio botar os dele, a gente sempre ia junto. E aí a gente ia no correio e vinha pra quebrada jogar sinuca. Ficava horas jogando sinuca e ele também não sabia. Então, como ninguém sabia, ninguém podia zoar o outro, tinha esse espaço para aprendizado. Então a gente começou a aprender a jogar um com o outro. Cara, e de lá para cá eu não parei mais de jogar. E comecei a pegar uns macetes e tal. E aí eu gosto cada vez mais de jogar. É um troço que não me cansa porque eu não vejo fim para esse horizonte do aprendizado da sinuca. E eu acho que isso está muito relacionado à forma como eu vejo a literatura também. Prometo que não vou estender muito, só deixa eu fazer um parênteses aqui, cara. Tem um livro que eu gosto muito, inclusive é o meu romance preferido, que chama Musashi, que é sobre um samurai japonês. Cara, no Musashi, sabe, tem um momento que ele decide dedicar a vida dele à espada, mano. Tá ligado? Tipo, que eles chamavam de seguir o caminho da espada. E é muito doido tu observar que tu pensa assim, ó. Ah, dá para aprender a empunhar bem a espada, dar um ou dois golpes e acabou, não tem mais o que aprender. Sempre tem o que aprender. E é muito interessante observar, assim, esse cara anos, querendo, sabe, é impressionante, e é um romance histórico, né, a figura existiu mesmo, é impressionante o nível que as pessoas conseguem chegar quando elas se dedicam a uma parada, sabe? Cara, tem uma hora que os caras estão querendo lutar com um mestre lá, um velhinho, porque o velhinho era fodão e tal. Só que os caras eram mané, os caras não eram bons. E aí o velhinho pega assim, não queria lutar com eles, aí tá, vou mandar uma carta para eles então. Aí dizendo que eu não vou, né? Mandou uma carta dizendo, olha, eu não vou e tal, não sei o quê. Aí ele pegou uma folha, o velhinho, e cortou com a espada, né? E pegou aquele galinho e grudou na carta, e dizem que a história é real, né? Tipo, claro que deve ter uma porção de ficção aí, mas a princípio é um romance histórico. Mandou a carta pros caras. Os caras pegaram, olha aqui, ele não quis lutar e tal, jogaram a carta fora, que desaforo, e foram embora, né? E o Musashi achou aquela carta. E aí ele pega aquele galho e fica dias olhando aquele galho, assim. E tu vai lendo o livro e tu não entende porque que ele tá ficcionado com aquele galho. O livro não te conta a princípio. Ele acorda, vai lá e olha o galho de novo e fica olhando. E aí depois de um tempo tu entende que ele, cara, como é que fizeram esse corte tão perfeito aqui? Como isso foi possível? Olha que doido, cara. Quem fez esse corte é muito foda, velho. Tá ligado? E os caras, ó, nem tinham notado, entendeu? Então, tipo, eu noto isso, deu jogando sinuca, assim, tipo, eu não sabia fazer porra nenhuma. Aí hoje em dia, tá, já consigo encaçapar as bolas. Aí depois tu começa a pegar as manhas de botar um efeito, a manha de tabelar, bater nas tabelas para acontecer isso, mas tu botar o efeito, ela tabela diferente, então tem uma porção infinita de coisas para aprender. E é assim que eu encaro a literatura também. Então, o que tem mexido, respondendo a tua pergunta, João, tem mexido, me inspirado e mexido com a minha cabeça, tem sido o mundo público, em especial quando eu jogo sinuca nesse mundo público. E houve muita história também jogando sinuca, não houve, Zé? Demais, cara, demais. Sinuca é basicamente um pretexto, né, meu, para conversa, para tocar uma ideia, para ouvir as histórias dos outros, né, meu. E aí, porque sei lá, tipo, até isso eu gosto na sinuca, né, tu vê? Porque eu gosto de beber, né? Eu gosto de beber, gosto de ficar alcoolizado, né? Essa é que é a verdade. E aí, só que eu não gosto muito de sentar num bar,
com as pessoas. Se tiver que fazer, eu faço. E aí a gente começa a beber e trocar uma ideia, com a bunda sentada ali, sabe? Sabe, tem que ser alguém muito bom de papo, cara. Tem que ser alguém muito bom, a conversa tem que estar muito boa. A sinuca contribui nisso. Porque ao mesmo tempo que tu tá conversando e ouvindo as histórias, tu tá caminhando em volta da mesa, talvez de jogada, aí tu perde, aí vai o outro, aí tu sai fora dali daquele contexto, vai fumar um cigarro, aí tu volta a tua vez, olha aqui o que aconteceu, e aí alguém conta alguma coisa. É um ambiente rico nesse sentido de conversa e de trocação de história, né? Interessante entender a sua história através de todos os elementos diferentes da literatura, isso é muito rico. Eu acho que eu com o João a gente está descobrindo universos aqui, né? A gente falou nos outros episódios, é muito incrível como que cada um tem uma formação, quando a gente cava um pouco longe da literatura, a gente não sabe o que vai encontrar com as pessoas, né? E a gente sabe que nós que somos ligados à produção cultural, geralmente estamos focados em falar nisso, assim. Mas quando você pensa na literatura em si, você lembra o primeiro livro que você leu, que você falou, que você sentiu assim, esse ato de ler aqui tá me fazendo bem, é isso mesmo? Você era criança, ou o livro adulto, você lembra o primeiro livro que te impactou, assim, ou você não lembra? Não tem esse nome? Eu tenho, sim. Tem alguns, né? Eu me lembro, o primeiro que eu li, por exemplo, né? Que essa é outra história que eu sempre conto também, que a minha irmã ficou enchendo o saco para eu ler, e eu fui ler, na real, porque ela tinha dito o seguinte, que eu não podia falar que livro era ruim e tal, porque eu nunca tinha lido nenhum. Então é por isso que eu fui ler, por incrível que pareça, parece piada, mas é verdade. Eu fui ler para poder ter o prazer de ler um livro inteiro e dizer para minha irmã que não gostei, entendeu? E esse primeiro livro que eu fui ler era o Besta Fera. É muito genial, cara. Era de lobisomem. Não, cara, bah, e aí eu virei leitor, assim, na hora, me impactou demais, assim. Inclusive, deixa eu fazer um parênteses aqui, isso é uma coisa que nem sempre eu me lembro de dizer, mas eu acho importante. Na medida que eu ia lendo Besta Fera, eu ia me dando conta de uma coisa. De várias coisas importantes. Primeiro que, como a minha irmã tinha me avisado já, cara, tem coisa que é só literatura, mano. Tá ligado? Tipo, porque eu ficava dizendo pra ela, não, mas eu gosto de ver filme, eu gosto de jogar videogame, eu gosto de quadrinhos. Mas, velho, eu ia lendo e pensando, meu, isso aqui não ia dar no quadrinho, não ia dar no cinema, não, é só através da literatura que era possível. Então, era um prazer muito específico daquele formato, assim, né? Isso era uma coisa que eu pensava. E outra coisa que eu fiquei pensando foi o seguinte, ó. Até então, eu tava tentando entender por que que os filmes de terror pararam de me assustar. Eu ficava tentando entender se os caras estavam fazendo cada vez mais mal os filmes estavam piores com o passar do tempo, ou se é porque eu cresci e fiquei mais maduro e aí não me assustava, tá ligado? Não consegui entender. Mas aquele livro me assustou pra caralho, velho. Tá ligado? Eu já era um marmanjão, tinha uns 20, 21 anos, eu lia com medo, tá ligado? E aí eu comecei a desenvolver uma teoria que faz muito sentido para mim até hoje. Olha que doido. O que acontece? Uma criança, cara, tem uma imaginação muito fértil, se tu parar pra pensar. É por isso que ela consegue pegar um galinho e para ela aquilo é uma espada e acabou. E ela tá num castelo e ela transformou o espaço ao redor dela ao ponto de acreditar naquilo ali. Por isso que é divertido para ela. Se tu prestar atenção, a gente vai perdendo essa capacidade ao longo da vida. Mas acontece que o livro funciona justamente como estímulo à imaginação, sabe? E aí eu lendo aquela parada, porque o que acontece? O livro, sei lá, tu tá vendo o filme, mas aí eu não conseguia abstrair, arrancaram a perna do fulano ali. Mas é um boneco, eu não conseguia abstrair assim daquilo ali. Eu sabia que não era real. Aquilo ali não estimulava a minha imaginação ao ponto de eu ficar com medo de que aquele bicho saísse da tela e me pegasse, né? Não, o filme não conseguia mais fazer isso. Mas o livro sim, porque olha só, se tu não lê, não funciona. Ao contrário do filme que a minha cabeça voava e o filme continuava rolando ali e eu não me conectava com a parada, o livro tu tem que fazer o exercício ativo de ler, de folhear, de ir frase por frase e mais do que isso, de propor uma imaginação para aquilo ali que está escrito. Você sabe? Então é um estímulo à imaginação. E é por isso que eu fiquei com medo. Então, eu nunca vou esquecer de eu pensando, cara, não tem como isso não é possível de outro jeito, né? Só na literatura. Então, esse livro é um dos que me marcaram por isso, porque foi o primeiro que eu li e porque eu entendi uma série de coisas, né? Mas eu tive essa sensação com muitos livros, assim, sensações parecidas, né? O próprio Musashi foi uma delas. Mas eu gosto de botar o Musashi em contraposição com Machado de Assis, porque quando eu li Quincas Borba, eu me lembro da sensação assim de, cara, é assim que eu queria que ficasse meus textos, tá ligado? É assim que eu queria que ficasse meus textos. E quando eu conto essa história, eu sempre digo o seguinte, ó, porque eu acho que o Machado tem no texto dele um troço que eu chamo de elegância, sabe? Na falta de termo mais adequado. Que é o seguinte, ele consegue achar as palavras exatas para dizer a parada e não sobra nada. E ele diz muita coisa, assim, com poucas palavras, e tu fica assim, caralho, velho.
Aquilo te dá toda uma noção de uma coisa e não sobra nada, né? E, eu achava muito foda isso. Assim, ó, isso é mais frequente de tu achar em poema, tá ligado? Poema tem muito isso, assim. O cara escreveu um romance, bicho, e é assim praticamente do início ao fim. Eu achava isso espantoso, assim. Beleza. Mas nessa época eu tinha uma mentalidade, assim, até muito preconceituosa, equivocada. Eu pensava as coisas em termos de certo e errado. Então, quando eu vi isso, eu pensei, esse é o certo. É assim que se faz. Olha que engraçado. Aí, quando eu fui ler o Musashi, é o oposto, tá ligado? O cara escreve com um monte de sobras, uns parágrafos desnecessários, assim, só que é gostoso, ele faz isso bem, entendeu? E aí isso me pirou, meu, porque. Mas eu também queria isso aqui, tá ligado? Isso aqui eu achei legal também. Esse desnecessário, ele faz isso de um jeito que reforça a verossimilhança do texto, porque a vida real ela é cheia de arestas também. A vida real é cheia de sobras. A gente está aqui conversando, de repente eu espirro. O que significa isso? Que ele está doente e aí vai morrer no fim da história? Não, não significa nada. Eu simplesmente espirrei, não tem motivo. Não tem nada a ver com nada. E é isso. Esse cara traz no estilo dele esses detalhes que são dispensáveis, mas que contribuem para a verossimilhança daquele contexto, assim, sabe? Então, e aí era outra coisa que eu achava foda. Apesar de ser contraditório, assim, gostar de Machado e gostar daquilo. Aí eu comecei a parar de pensar em termos de certo e errado, meu. Eu comecei a pensar em termos de possibilidade, tá ligado? Eu posso fazer assim, ou eu posso fazer assado. O que eu acho naquele momento mais interessante? Que solução eu acho mais interessante para aquele momento? Aqui eu quero que sobre, quero que fique maior. Aqui não, aqui eu quero ser mais enxuto por N motivos, entendeu? Eu comecei a pensar nesse sentido. Então, esses livros já me causaram isso, né? E como esses que eu citei, tem outros que me causaram outros tipos de epifanias assim, sobre a natureza de escrever. Agora eu fiquei curioso, para quem não sabe, o Faleiro está escrevendo mais um romance, seu segundo está em curso. Eu fiquei curioso para saber desse romance que está em andamento, se vai ser com coisas sobrando ou se vai ser mais estilo machadiano. Dá esse spoiler pra gente aí, Zé. Em tudo que eu tenho escrito, João, eu tenho feito uso de tudo, todas as ferramentas que estão à minha disposição, eu uso. Quando eu tô olhando pro texto assim, eu olho, acho que aqui é o caso de fazer assim. Então acho que é sempre uma mistura de tudo, tá ligado? E esse romance também vai ser uma mistura de tudo. Mas ele vai ser um romance maior do que os que o que eu escrevi, que é os Supridores, porque eu tava muito afim de experimentar uma parada, tá ligado? Na real, tem vários motivos que eu decidi escrever esse romance um pouco mais longo, mas eu vou destacar um aqui, que é o seguinte: eu fiquei pensando, já parou para pensar, meu, que tem uma espécie de contexto que as palavras constroem. Olha que doido, tem um contexto que a palavra constrói, e por algum motivo as pessoas imaginam que essa construção se limita a pequenas esferas, mas não, ela também acontece em grande esfera. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha só. Imagina um microconto, assim, ó. Tomei água. Esse é o microconto. Ah, ok, legal. Mas agora imagina se o microconto fosse assim, ó. Trabalhei o dia inteiro, suei, sol de 40 graus, 12 horas trabalhando no asfalto quente. Tomei água. Cara, isso dá outro sabor para esse tomei água. As palavras que vieram antes transformam aquilo ali numa outra coisa. E aí as pessoas tendem a pensar que isso funciona só no micro, no verso, ou numa página, num conto, mas isso funciona em larga escala. Eu quero construir esse romance que quando tu chegar numa determinada cena, tu vai sentir uma determinada sensação que só foi possível porque teve 400 páginas antes. Tá, porque tu acompanhou é aquilo que eu estava falando do Zelda, né? Tu acompanhou durante tanto tempo e aí quando chega, porra, te causa uma sensação muito específica, transformada por tudo que veio antes, né? Então é isso, vai ser um romance bastante longo. Eu tive eu encarei alguns desafios nesse romance, já desisti de alguns, tá ligado? Tem algumas coisas que eu desisti de fazer porque era muito difícil, mas algumas estão dando certo, mano. Tá ligado? E tá sendo lindo. Tem algumas coisas que eu olho, pá, olha que doido, eu tô conseguindo fazer essa parada, mas tem outras que eu desisti. Mas é esse o rolê, tem sido um desafio para mim. Eu gosto muito dos Supridores, aliás, quero deixar isso registrado aqui. É um romance incrível, assim, e fica minha dica Obrigado. de leitura aqui. Cara, pra gente ir pra reta final, depois vou passar a bola pro João também, pra te entender, assim, você falou um pouco da relação da música com seu pai, dessa ligação artística. Eu queria
que você falasse pra gente de alguma pessoa que não necessariamente seja sua família, não necessariamente esteja na sua infância, mas de alguma pessoa que é importante na sua vida, que te forma também, e quem que é essa pessoa e por quê? Ô, meu, tá ligado? Tu perguntando assim, vai parecer que eu te pedi pra tu fazer essa pergunta, porque é óbvio, essa pessoa é Dalva Maria Soares, e não é só porque ela é minha namorada, né? Como pode parecer para quem tá nos ouvindo. Ah, sim, a namorada dele vai dizer isso, mas é verdade, assim. Tipo, a Dalva é uma pessoa espantosa, assim, uma inteligência impressionante. Eu e a Dalva, a gente pensou até em fazer um podcast, de pegar as nossas conversas, assim, gravar e transformar em podcast. Eu Mas, apoio, porque, hein? enfim, cara, só que talvez até seja um podcast legal, mas eu acho que se as pessoas estivessem próximas da gente o tempo todo, elas não iam dar conta, meu. Porque a gente está discutindo a natureza das coisas, isso que eu estava falando, que eu trago lá desde criança, de querer saber por que o carrinho andava. A gente faz isso o tempo inteiro, mano. Tá ligado? A nossa relação é isso, tá ligado? É tentar entender a literatura, é tentar entender as relações sociais, as injustiças sociais, qualquer conversinha, meu. Tu dá bom dia, mas já vira uma discussão assim intelectual, sabe? E isso, cara, influencia demais a minha produção. Eu tenho até dito às vezes, quando eu estou, enfim, numa roda de conversa ou em algum programa, como é o caso, que a Dalva mereceria metade dos direitos autorais das coisas que eu escrevo, tá ligado? Porque desde o momento que a gente se conheceu, tudo o que eu escrevo é influenciado pela nossa relação, direto ou indiretamente, às vezes tanto direta como indiretamente. Então eu falo de temas que eu não tinha nunca pensado até conhecer a Dalva, tá ligado? Tem questões de estilo que eu uso no meu texto que eu nunca tinha pensado até conhecer a Dalva, entendeu? E aí é muito doido, porque eu falo isso para ela, às vezes ela até fica meio braba, mas é um lance quase de opressão. Eu tô escrevendo, mano, seja o meu romance que eu tô escrevendo agora, eu tô trabalhando nele, seja um post de Facebook, eu fico pensando, a cada palavra que eu boto, eu fico pensando, o que que a Dalva ia achar disso aqui? Será que ela ia gostar assim? Não, eu acho que ela ia preferir assim, sabe? Então é total, influência total, e é Que a boni- pessoa que eu mais admiro. que bonito e ter uma pessoa assim para onde focar, né? Não, e é muito interessante porque eu acho que o Tadeu deve ter ficado com a. A gente está com 1 hora agora de podcast, Tadeu, por aí. O Tadeu É, deve por ter aí. ficado com a mesma impressão, Zé, que eu. É que foi muito fácil a gente chegar, a fazer essa 1 hora de conversa. Eu acho que resultado dessas conversas, tantas que vocês têm, tu já tem de forma clara, assim, na tua percepção muitas do processo mesmo de literatura, do que te formou, e por isso eu acho que a conversa foi tão fluida, né, Tadeu? Sem dúvida nenhuma. E o universo que se abriu aqui. Eu vou até reler o livro do Faleiro aqui para agora já conhecendo um pouco do seu passado, da sua história, entender isso. Não, que quando o João me explicou a proposta aqui de vocês, achei muito foda, velho. Porque, olha que doido, durante muito tempo, quando eu comecei a ir nas mesas, nos lugares, assim, fazer roda de conversa, eu ficava constrangido, assim, porque a minha bagagem é completamente diferente da maioria das pessoas, assim, que estavam nesses ambientes, né? Não, elas tinham várias referências literárias e conheciam vários conceitos, assim, que, tipo, nunca tinha ouvido falar, né? E eu tinha vergonha disso. Aí a Dalva, ó, tá aí mais um motivo da importância dela, a Dalva que me levou a entender que a minha bagagem era sim importante, legítima, entendeu? Meus videogames, meus mangá, as coisas que são importantes para mim eram importantes de falar, então eu fui ficando mais à vontade. E aí, quando a gente teve essa conversa, a Dalva, eu comecei a entender, cara, que é isso, né? Teve uma época que eu até dizia isso, faz tempo que eu não digo, mas eu ainda continuo acreditando, que eu acho que literatura é uma espécie de filosofia aplicada, né? Sabe? Tu vai ali no papel e aplica ali, né? E aí é como se tu estivesse tirando um print da tua alma, do teu pensamento, do teu entendimento sobre as coisas e botando ali, tá ligado? E aí é claro que isso vai atravessar tudo. Eu acho muito estranho, porque o que é mais comum, né? Perguntarem quem tu leu só, sabe? Tipo, qual é os livros, qual é o autor contemporâneo. Velho, tá, isso é legal, é importante, mas é que como a literatura tem essa natureza de ser um print da alma, do entendimento, do pensamento, do espírito, tudo o que a pessoa traz na alma, no entendimento do espírito, vai contribuir para aquilo ali. Então a sinuca, o futebol, o samba, tudo que a pessoa experimenta. Então,
eu queria agradecer e dar os parabéns para vocês, é muito foda essa proposta. Valeu, eu fico muito feliz de ouvir isso, porque justamente era essa essência quando o João propôs a gente fazer esse especial, e a gente está descobrindo, para nós está sendo uma descoberta absurda também, a gente está aprendendo também, a gente está chegando em outros lugares e outras pessoas, acessando outras pessoas também. Aqui a gente tem o nosso convidado, ele dedica esse episódio para alguém, para a gente colocar lá depois no nosso cardzinho, lá nas nossas redes, o homenageado ou homenageada do episódio. Eu queria saber de você, quem que você dedica esse episódio, quem que você quer homenagear e por quê? Cara, eu dedico esse episódio à minha querida mãezinha, Dona Rita Helena Faleiro, que nos deixou recentemente, morreu faz pouco tempo. E o motivo, cara, é porque, sabe, antes de eu conhecer a Dalva, a minha mãe era a única pessoa que me incentivava e me apoiava nas paradas, tá ligado? Era um apoio incansável, assim. Então, eu não vou me estender muito, mas eu quero comentar isso, assim, que, tipo, a minha mãe me criou pro sonho, é isso que eu costumo dizer, assim, ela investia nas minhas loucuras, tá ligado? Então, só um exemplinho, um pequeno exemplo, que aconteceu em muitos outros casos, quando eu tava na pira de desenhava e tal, eu queria ser desenhista profissional, e aí a minha mãe me levou lá para comprar o tal videogame, o Nintendo 64, que durante tanto tempo eu desejei. Ela me levou por um caminho diferente da loja que comprava os videogames. Eu pensei, por que a gente tá indo por aqui? Ela queria passar na frente de uma loja de desenho, mano, tá ligado? E aí falou, mostrou lá, olha aqui, ó, o mesmo preço do videogame, eu dar uma olhada. Daí era uma mesa profissional, com cadeira, e aí vinha uns material junto, folha, lápis, tá ligado? Porque ela queria, é uma pessoa que sempre torceu para que as coisas dessem certo para mim, nas coisas que eu inventava de fazer, né? E foi assim com a escrita também, sabe? A mãe era quem lia minhas paradas, assim, eu mostrava para ela, e ela dizia, lia assim, olhava, meu filho, pô, isso vai dar um filme, hein? Isso aí que tu tá escrevendo vai dar um filme um dia muito bom, não sei o que. Eles não sabem que estão perdendo esses caras que não te publicam e tal, eles são muito mané, tá ligado? Então eu vou dedicar esse episódio para a pessoa que mais me deu força, minha Coisa querida linda, cara. mãezinha. Eu acho que vai ser, a gente fecha esse episódio com um jeito muito bonito. João, meu querido amigo, obrigado por mais esse episódio maravilhoso. Você está voltando agora para o Brasil, vamos ficar mais perto de novo, vamos ter menos delay de corpo e de áudio. Obrigado, viu? Vai facilitar um pouco, vamos ter também, não vamos ter essa diferença de horas, né, de horário, de fuso horário, que nos complica um pouco. E queria agradecer muito, Zé, a tua participação, a empolgação que tu teve para falar dos assuntos, das coisas, de abrir esse teu álbum e dizer mais uma vez que este episódio existe por conta da nossa conversa, das nossas conversas esse especial, na verdade, existe por conta das nossas conversas, das conversas em que tu também, assim como a Dalva fez contigo, em que tu faz comigo também, perceber que a literatura é isso, é essa visão de mundo, essa complexidade do mundo, essa vivência toda e esses referentes que fogem de uma visão aristocrática ou canônica das coisas. Então eu, pessoalmente, como teu amigo, agradeço muito pela amizade, pela participação aqui, mas sobretudo por tu também proporcionar para mim a ter consciência de que muitas coisas da minha formação, da minha história, têm esse valor e me formam hoje como escritor ou como alguém que anda nisso. Então, deixo meu muito obrigado, Tadeu, por essa noite, que para mim é Juntos. muito especial, muito maravilhosa, muito emocionante. Zé, obrigado. Obrigado, cara, obrigado pelo convite, foi muito massa, hein? Obrigado, viu? Pessoal, então mês que vem a gente volta com a Rabiscos Especial. Eu e o João, a gente está trabalhando em vários nomes legais. Aliás, o Faleiro era para ser a nossa estreia aqui, mas infelizmente, por conta do que aconteceu até com a sua mãe, né? Então, a gente faz hoje muito feliz esse episódio, porque a gente já está sondando ele já tem um tempo. É isso, então. Um beijo a todos. Bom dia, boa tarde e boa noite.